gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou tratar de um tema que foi me pedido, que é contar para vocês como foi contar a minha gravidez para os meus pais. Bom, foi bem complicado. Eu lembro que eu já estava praticamente com toda certeza que eu estava grávida, e aí eu fiz um teste de farmácia, deu positivo, e a primeira pessoa que eu contei foi minha mãe. Só que minha mãe não acreditou em mim e me levou para fazer o exame de sangue para ter mais precisão. Aí passou 5 dias, foi os piores 5 dias da minha vida, aquela frustração, não sei, mas eu já sabia que eu tava mesmo, sabe? Quando você sente assim, que eu estava grávida. E aí quando veio a notícia mesmo, eu falei, nossa mãe, a gente vai ter que contar pro pai. E o meu pai, ele não lidou bem em partes, porque na hora que eu cheguei, ela foi conversar com ele sozinha no quarto. E aí passou uns 5 minutos, ele veio pra conversar comigo. E na hora que ele veio conversar comigo, eu já comecei a chorar muito, tipo, muito mesmo, porque eu e ele, a gente era bem próximo, bem unidos, bem pai e filha. E aí do nada vem essa notícia bombástica pra ele. E aí eu lembro que eu comecei a chorar muito, muito, só que eu chorava muito porque eu falava pra ele, pai, e agora? O que as pessoas vão falar de mim? Eu dentro da igreja, olha o que aconteceu, e vão falar de mim, e ninguém mais vai querer ter amizade comigo, tudo. Mas aí eu lembro muito bem desse dia que ele me abraçou e falou pra mim, filha, não importa o que aconteça, eu e sua mãe vai estar com você, e as pessoas, não vai estar ninguém aqui pra te ajudar, você tem que contar com a sua família. E na mesma hora a Jenny, minha irmã, me abraçou e chorou comigo junto e falou que ia dar tudo certo. E o pai do meu filho também estava na hora, chorou muito. Eu sei que ficou todo mundo chorando e foi lidando com o dia a dia. Com o dia a dia, tudo foi se ajeitando. Mas assim, de início, tive bastante apoio da minha família, sim. De início, lógico que meu pai ficou um pouco mal. Ele ficou alguns dias meio assim, e ainda mais quando a barriga começou a crescer. Tinha hora que ele ficava meio olhando, tipo, nossa, isso não tá acontecendo, né? E ele fala até hoje, o Yuri tem 1 aninho, que ele fica contente que o Yuri é neto dele, mas que eu deveria ter esperado muito mais. Que ele fica muito contente de ver o Yuri, mas que não era esse sonho agora pra mim que ele tinha em mente. E minha mãe, muito amorosa com o Yuri, cuida dele pra mim sempre. Todo mundo, mas sempre deixam bem claro isso. Então, foi bem complicado, porque toda a minha amizade, assim, que eu tinha mais com meu pai e tudo que a gente fazia antes foi deixado de lado. Até porque também eu não tenho mais tempo agora. Eu sou uma pessoa que eu vivo 24 horas da minha vida pro Yuri. Então, fica bem complicado. A minha família foi incrível. Eu não tenho o que falar nisso, porque foi incrível, porém eu passo ainda muitas coisas e eu sei que rola muito ainda preconceito com as pessoas. Quando eu já pego e falo que eu sou mãe, nossa, você tem mãe, você é 18 anos, nossa, meu Deus. Então é bem complicado. Agora, entrando em outro assunto, o meu parto. O meu parto foi bem complicado, porque eu cheguei, eu não sentia dor nenhuma. Eu pensei que a minha bolsa tinha estourado, mas não era bolsa, era apenas um líquido vazando, mas me internaram lá porque eu tava com um pouquinho de dilatação, e então me internaram por esse motivo. E meu parto foi demorar 4 dias, eu fiquei internada, foi sendo induzido o parto e eu não sentia dor nenhuma. Então foi bem estranho. Eu ficava, meu Deus, como que eu vou saber que tá na hora do Yuri nascer? E aí eu lembro que até hoje chegou a moça lá no quarto, vamos, você vai ter bebê. Eu, como assim? Sem saber de nada, ela pra mim sentar na cadeira de roda, eu falei, não, eu não tô a tal ponto. E eu fui andando pra ter o Yuri, e na hora que eu cheguei lá, tudo foi tão rápido, começou a vir as contrações, assim, muito rápido, bem forte, e eu fui sem anestesia e parto normal. Não deu tempo de nada, em menos de 10 minutos o Yuri nasceu. Então, tudo isso acontecendo com uma menina de 17 anos. Tinha 17 anos na época que o Yuri nasceu. E aí eu mal pude chorar o parto,
que aconteceu, que foi muito frustrante. Todas as meninas da sala receberam anestesia e foi horas e horas de trabalho de parto, e comigo foi tão rápido. E eu lá na cama, na hora que chegou meu filho no meu braço, eu não pude nem aproveitar, nem chorar de alegria, muito menos de tristeza por conta do meu parto, que foi muito frustrante a forma que foi. O Yuri foi pra UTI. Ele nem chegou a mamar. Não conseguiu. Aí a enfermeira tirou ele dos meus braços. Ah, mãezinha, vai ter que ficar na UTI. E aquilo acabou comigo. Então eu chorava pelo meu filho estar na UTI. E aí acabei de ter o parto, eu tinha que ir lá no quartinho visitar ele. Não podia fazer nada, ele tinha que ficar em jejum, não tinha como nem tirar leite pra ele. Chorava o tempo todo pelo meu filho. E foi uma situação horrível que eu passei. E não pude, tive que esquecer de mim e pensar no meu filho. E é assim até hoje. Essa é a realidade. A gente se desdobra, se desmonta, esquece da gente. E ser mãe é isso. A gente tem que ser forte até quando a gente não quer ser forte, mas aí a realidade tá aí, obriga, você olha para o rostinho do seu filho e você fala, não, eu tenho que continuar. Eu não quero ser forte, mas me obrigam a isso. Então eu tenho que ser forte pelo meu filho, eu tenho que passar tudo, só que é como eu disse, eu sempre vou bater a mesma tecla. Eu não recomendo pessoas que têm filho cedo, porque eu vejo tanta amiguinhas assim, minha, que fala 15, 16 anos, ai, quando eu tiver meu filho, tudo. Gente, filho é uma bênção, você tem que pensar, você tem que constituir uma família, porém entenda, é uma vida, sabe, dá muito trabalho. Se você puder planejar o seu filho, é melhor. Eu lembro que eu fiquei desesperada, eu tive que comprei o berço do Yuri, um dinheiro que eu nem podia. E aí eu comprei o berço, fui comprando as roupinhas e ficava desesperada se ele não ia ter as coisas. E foi bem complicado. E eu, cristã, aconteceu tudo isso. E imagina o comentário, tudo que as pessoas falavam. E eu tinha sonhos de constituir uma família e não consegui constituir uma família. Nem isso deu certo. Então foi muita coisa que aconteceu comigo, muita coisa se frustrou, mas em meio a essa selva de pedra eu tenho um amor pelo meu filho. E uma coisa que nada, ninguém pode tirar de você é a sua experiência. Então essa experiência eu vou levar pro resto da vida e contarei pro Yuri, pra ele quando ele crescer, e eu sei que um dia a gente vai dar risada de tudo isso. E vou enfrentar isso de cabeça erguida. E assim vai a minha homenagem também a todas as mamães que conseguem cuidar dos seus filhos sozinha, seja casada, seja separada. E a toda você que é mãe, toda pessoa, né? Porque mãe, quem é mãe sabe do que eu tô falando. Não existe sentimento mais estressante, amoroso, gratificante. É tudo, é uma mistura de tudo. Tudo de bom e desperta tudo de ruim também em você. Mas tá aí o Yuri, e esse é um pouquinho da minha história. E eu espero que possa ajudar e tocar no coração de vocês. O meu próximo vídeo eu mostro ele, que ele tá arteiro hoje. Tá fazendo um monte de bagunça pra me arrumar. E é isso, galera. Se você gostou, se inscreve no canal, não esquece de dar um like. E isso aí. Até o próximo vídeo. Um beijo e um queijo.